Então, meu nome é Dalíria, eu sou nascida e criada aqui no bairro Cangume e aprendi muita coisa com meu pai, com a minha mãe, que se não fosse eles, né, me dar a instrução que eles me deram, eu não seria ninguém aqui nesse lugar aqui, porque o que eu aprendi com eles, para mim foi muito importante, a conviver com o povo, a aprender a plantar, colher, acolher as pessoas que necessitam da minha ajuda, o que eu posso fazer, eu aprendi tudo com ela, né? E eu agradeço muito a meu Deus por ela ser a pessoa que ela foi, que ela deixou um legado muito importante, que as pessoas que chegassem com fome não saíam com fome, saía satisfeito. Sou nascido aqui, me criei aqui. Mexo com lavoura o que nós plantamos aqui eu mexo com tudo. Feijão, milho, arroz, amendoim eu comecei de pouco tempo, mas já peguei o jeito de mexer com ele também. Meu nome é Odair, tá? Sou presidente da Associação Quilombo Cangume, sou nascido e criado aqui no Quilombo, tenho 49 anos. Tenho orgulho de ser quilombo, muito orgulho mesmo. Como eu nasci aqui, daí meu pai, aos 11 anos, eu já comecei. Meu pai começou a ensinar eu a trabalhar na roça, que é do sistema, pra gente, pra sobrevivência mesmo, que a gente produzia milho, feijão, arroz, tudo para autoconsumo. E quando sobra, assim, a gente vendia para ajudar no sustento da família. Meu nome é Kemily, tenho 16 anos, sou nascida e criada aqui no Quilombo. A história dessa árvore é que ela foi na época da Consciência Negra do ano passado, a gente quis inovar e quis fazer uma coisa nova, então a gente resolveu fazer uma árvore através de uma inspiração que a gente teve e fazer uma árvore para representar a nossa descendência e também para representar o nosso futuro, né? Porque o nome da árvore também é sobre o futuro. Então, no meio ali está localizado a mão da nossa mais velha, que é a dona Tia Antônia, que hoje já é falecida, né? Ali também tem as mãos dos filhos dela, dos netos e bisnetos e as outras descendências também. Então, no ano de 70, até o ano 80, nós aqui sofremos muita dificuldade para nós sobreviver aqui. Nós não conhecíamos o que era café, corção, nós não sabíamos o que era o corção. A nossa cama era tudo de esteira, a maioria era esteira. As casas eram de sapé e barro, energia elétrica, nós não sabíamos o que era energia elétrica, televisão, então nem se fala, nem sabia o que era televisão. A nossa iluminação era tudo com luz de querosene, a nossa vida era dessa forma. O feijão, antigamente, a turma plantava de julho, agosto, a turma já estava mexendo com lavoura. Mas como o tempo mudou bastante, hoje a gente já começa já de setembro a outubro o feijão. Plantar o feijão, tanto faz o feijão como o milho. Porque o milho e o feijão são um tipo de lavoura que você pode plantar unido, né? Você pode plantar o feijão junto com o milho. Aqui é particular, né? Cada qual planta para si. Um dos objetivos que nós temos daqui na época foi busca de melhoria para a cidade. E ao longo do tempo eu me formei, me estudei, me formei. E agora estamos aqui de novo, trazer mais recursos para o Quilombo, para a melhoria, tanto na parte de saúde, educação, bem-estar da comunidade. E o meu objetivo aqui é ver o Quilombo crescer mais ainda. Esse é o meu objetivo. Ao Centro Espírita, né? O Centro Espírita foi assim, foi quando uma festa, né? Que era
que eles faziam sempre, né? Tipo numa comunidade. Uma comunidade que só meu pai que entendia, né? Meu pai, minha mãe, que eles trabalhavam muito nessa parte, né? Aí eles pegaram, né? E ela era criança ainda quando aconteceu isso. Ela tinha uns 14 anos. 14 anos, que até ela passou mal também, né? Era uma festa e as pessoas foi derrubando as pessoas, né? Coisa de outro mundo, né? Derrubando as pessoas e eles não sabiam o porquê. Daí, dessa vez em diante que eles fundaram o Centro Espírita, que era coisa, né? Coisa do além, né? Que estava, né, prejudicando as pessoas. Meu pai, desde pequeno, eu aprendi sistema agrícola tradicional e a gente sistema de produção, que daí com 11 anos eu comecei a produzir. Aí eu plantava, ajudava meu pai e plantava milho e feijão para mim também. Daí o feijão a gente para o consumo e vende também um pouco. E daí o milho a gente mais para criação, para tratar dos porcos, como você viu, né? Tratar dos porcos, as galinhas, para a gente não precisar comprar. Né? Aqui, a cada ano aqui é feita uma festividade chamada Cultura, que é voltada à cultura. Aqui, a cada ano tem a festa do leilão, que é feito aqui dentro do território. Depois tem a festa do pastel e também tem a festa da consciência negra e mais algumas atividades que eu não me lembro. Então, mas um dos maiores encontros agora que aconteceu, que está tendo com os quilombos, que eu achei muito importante, é essa Copa Quilombola. Essa Copa Quilombola eu acredito que não é só ir lá ganhar o jogo, trazer a taça, mas eu acredito que esse encontro aí traz mais riqueza. Os quilombos eles trocam experiência, conversam sobre cultura, conhecem outros territórios também, né? Hoje está sendo realizado o Quilombo Ivaproduva, a Copa Quilombola. O João Cangume, ele foi o primeiro morador que veio morar aqui dentro do Quilombo. Os pais, os avós do pai da tia Antônia, eles que foram conhecer o primeiro morador aqui, o João Cangume. Ele fugiu na época da escravidão, para não ser mais capturado, e pelo que ela conta, ele foi subindo no topo mais alto, ele foi colocando os guardiões assim em volta. Você fica aqui, e na hora que você encontrar com os coronel para nos capturar, você entra em conflito com ele, ou morre ou vive. Essa era a ordem. Aí o João Cangume foi fugindo com a família o topo mais alto para cima. Ele achou o Cangume aqui, esse lugar aqui, ele fez a primeira casinha dele aqui. Aí eu acredito que alguns, pelo que a Antônia conta, alguns dos guardiões que ficaram, eles conseguiram chegar. Todos não conseguiram escapar, mas alguns chegaram junto com eles aqui. Aí desse dia em diante começou a ter aqui a formação de quilombos. E falando da coivara, antigamente a gente fazia muita coivara, porque tinha as capoeiras assim, a gente fazia a roça, derrubava, que a gente fala no manejo, a gente derrubava no mês de junho, para ela secava, para setembro a gente fazia a queima. E a queima é controlada, a gente chama de sistema de acero assim, para não queimar a área, queimar somente a área que a gente vai fazer o plantio. Tanto faz do milho, arroz, que a gente começa o plantio do milho em julho. A gente vai plantando milho julho, agosto, setembro, outubro, até novembro, até dezembro. São esses períodos que a gente planta o milho, que são no período fala aqui das águas, né? Que entra o verão, aí dá a chuva para ajudar na produção do milho, porque a gente não trabalha com sistema de irrigação. Tem um significado que muitas pessoas saíram do sofrimento para ver uma vida melhor, né? Para ver uma vida melhor, mas infelizmente a gente precisou lutar, batalhar
para ter pelo menos o alimento, né? Para ter pelo menos o alimento, plantar, colher, né? Porque tinha época que dava bem a safra, tinha época que não dava, né? A gente dava o que a gente se alimentava com o que a gente tinha, né? A principal cultura hoje é as danças da menina quilombola, a cultura do teatro, Libertação dos Escravos, que é a apresentação uma vez no ano, e também de Natal, época de Natal, dia 25 de Natal, tem um grupo, tem uma cultura chamada Grupão aqui no bairro, um grupo chamado Grupão. E esse grupo, eles saem casa em casa, desejando para toda a família Feliz Natal, o dia todo, casa em casa. Daí eles aplaudem, cantam uma música, e aí cada um da casa vem com um prato, com um pouco de comida, daí que todo mundo come no mesmo prato. Todo mundo come um prato, toma refrigerante, toma vinho. Eles começam aqui e faz a volta no bairro todo. Vão casa em casa o dia todo, desejando Feliz Natal pro pessoal. Essa é uma cultura muito bonita aqui no bairro. E esse sistema agrícola faz que a gente cuida da terra. Meu pai sempre dizia, a terra para nós é tudo. Sem a terra nós não podemos fazer mais nada, porque é ela que dá o alimento para nós sobreviver aqui no quilombo. Porque é o sistema que sempre criou a nossa geração e os costumes da gente, que a gente vai passando de geração para geração. Para a gente não perder essa cultura que é tão importante para nós aqui no quilombo. E hoje nós temos orgulho de ser quilombo. Antigamente nós éramos discriminados, nós éramos chamados de cangumeiro. Nós descia Itaoca, nós tinha vergonha de Itaoca porque o pessoal caçoava nós. Nas escolas as crianças era separado por causa era tudo discriminação. Hoje não. Hoje eles vão na escola, tem orgulho de falar assim, agora eu sou um quilombola e tenho um lugar para me morar, eu sou reconhecido como gente mesmo. Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. A cachoeira para nós é nosso atrativo, né? Turismo, para estar recebendo vários tipos de pessoas. Tanto a gente trabalhar com o turismo de base comunitária, como eu falei, no estudo do meio, e para outras pessoas que vêm também, não vêm para fazer turismo, mas vêm para curtir a cachoeira, né? Sei lá, família, mais ambiente para o pessoal, né? Tá, meu nome é Creuza Coutinho, tenho 70 anos, moro aqui na comunidade toda a vida e sou artesã. Então hoje eu sou atual coordenador, né, da Associação do Quilombo do Mandira, coordeno também a atividade de turismo. Essa questão de liderança na comunidade é muito natural, né? Hoje, a partir de 95 para cá, quando nós criamos a associação, aí a gente tem uma eleição tal para escolher, né, o responsável ali que vai ficar, né, com mais responsabilidade, a questão na coordenação da diretoria, seja secretário, que vai cuidar da parte financeira da associação tal, virou uma pessoa jurídica, então hoje tem essa dinâmica. Antigamente não existia, né? Antigamente a liderança ela era muito natural mesmo, a pessoa se desenvolvia ali, começou lá atrás, né, no nosso patriarca, o Francisco Vicente, que foi o nosso primeiro mandirano, né, que herdou essa terra da meia irmã dela, uma irmã legítima, que era filha também do fazendeiro, que também era pai do Francisco, na época da escravidão ainda, na época da fazenda de arroz, né?
Então, a comunidade Mandira, né, nós somos descendentes de escravos, como falei para vocês. Aqui, na época, era uma fazenda de produção de arroz, no final do século XVII, século XVIII. O dono da fazenda, né, ele tinha 3 filhos, ele chamava-se Antônio Florencio de Andrade. Ele tinha 3 filhos, 2 filhos homens e uma filha mulher. Um filho dele era político em Cananéia, não vinha para cá. O filho do meio dele acabou falecendo com 16 anos. E aqui no Mandira ficou uma filha dele chamada Celestrina Vinícia de Andrade. E ele também teve o filho com uma escrava, chamado Francisco Vicente. E como acabou o ciclo do arroz aqui no Vale do Ribeira, né, que o Vale do Ribeira é um grande produtor de arroz, e como acabou o ciclo do arroz aqui nessa região, a Celestrina ela queria ir embora para Minas, porque o pai dela tinha falecido, né, mãe. O irmão não dava muito valor para isso. E ela era solteira. E ela queria ir embora para Minas, segundo o nosso povo contava, que ela queria ir embora para Minas. E ela foi, só que ela, antes dela ir embora, ela fez um documento de doação dessa fazenda e registrou na igreja e doou essa fazenda para o meio-irmão dela, para o Francisco, em 1868, antes da Lei Áurea. Então, 20 anos antes da Lei Áurea, os escravos daqui, os negros daqui do Mandira já eram livres, né? Porque já tinham ganhado essa terra da dona, que era a Celestrina depois, né? E aí começou a família Mandira, né? Francisco casou, teve vários filhos, uns foram embora e aqui ficou 2 filhos desse Francisco. Então, pessoal, aqui nós estamos dentro da área da nossa reserva ativista do bairro Mandira, onde a gente tem nosso trabalho de mexer com a ostra de engorda, né? Ostra de viveiro de engorda. A gente tira acima, vai no manguezal, acima de 5 centímetros, vai de raiz em raiz, vai tirando a ostra da raiz do mangue, acima de 5 centímetros. E aí, de lá, a gente traz para o viveiro. Aqui a gente faz separa ela, a grande, a pequena e a média. E aí a pequena a gente coloca aqui no viveiro, que está em ponto de venda, a gente já leva para vender. Através desse trabalho aqui veio um professor chamado Professor Diegues aqui na nossa comunidade do Mandira. Fez uma conversa com o nosso antepassado, o Cristino Mandira, se a comunidade não queria estar trabalhando com viveiro de engorda de ostra. Aí a comunidade, aí meu tio chamou a comunidade falou: não, a gente já sabe trabalhar com ostra, porque a gente vai ter mais trabalho do que a gente já tem. Aí meu tio chamou meu pai, Chico Mandira, fez a conversa com meu pai, junto com o professor Diegues. E aí se o meu pai não queria estar fazendo esse viveiro de engorda de ostra, meu pai falou: não, eu vou fazer, não trabalha mais, não trabalha menos, se der certo, deu, se não der, fazer o quê, né? Aí foi feita a análise do local, foi implantado o primeiro viveiro, deu certo, a ostra começou a crescer, no mesmo tempo que estava crescendo, já estava engordando e também já estava desovando na água, né, a ostra. E hoje nós mesmo pegamos nosso próprio dinheiro, que antigamente o atravessador que pagava o preço que ele queria na ostra, hoje nós mesmos damos o valor da nossa própria mercadoria. E hoje quem vende somos nós, fazemos nossa própria entrega, somos nós. Então nós conseguimos tirar o atravessador do nosso meio. Hoje nós mesmos fazemos nossa própria entrega, graças a Deus, e nós pegamos nosso próprio dinheiro. Então, nossa comunidade ela sempre tinha, ela mantinha sempre uma cultura, né? Sempre as festas tradicionais, os multirões, né? A maneira de trabalho era uma maneira bem tradicional mesmo, né? Então, por exemplo, antigamente nós plantávamos várias culturas, né? No princípio era só o arroz na fazenda, depois quando deixou de existir a fazenda, plantava-se o que era necessário para o consumo, mandioca, arroz, feijão, tudo que era necessário, né? A cana para fazer o açúcar mascavo e tal, então se plantava de tudo.
E para se plantar, fazia-se mutirões, seja para derrubar uma área, seja para queimar, seja para fazer a plantação, depois a colheita. E quando se fazia os mutirões, no final tinha o fandango, que era uma tradição também. A nossa comunidade é uma comunidade católica, nosso padroeiro é Santo Antônio, então a gente sempre mantém aí as festividades de Santo Antônio, né, viva. Hoje nós temos a nossa igreja de Santo Antônio, ela foi reformada, na verdade reformada não, nós demolimos a antiga, fizemos várias festas, vários mutirões e conseguimos construir uma nova igreja, né, de Santo Antônio, onde todo dia 13 de junho a gente tem a festa de Santo Antônio, que é uma festa tradicional, onde a gente reúne liderança, vem pessoas de vários bairros comemorar a festa de Santo Antônio junto com a gente aqui. Santo Antônio milagroso, O tamanho o tamanho que nós pleiteamos, né, do quilombo são 650 alqueires. 400 e poucos alqueires, ou 500 e poucos alqueires, por exemplo, ele está atrás dessa serra aqui, que é o Salto do Mandira. Porque houve, na época, uma briga entre os dois irmãos, né, o João e o Antônio, que eram irmãos, e o Antônio era um cara muito ruim, muito péssimo, né? E ele brigava muito com o João. Então, quando o João ganhou a questão com esse coronel, eles dividiram, não assim em papel, né? Mas eles dividiram entre irmãos. Você cuida do Salto do Mandira, eu fico nessa parte. Foi a parte que nós pleiteamos para... E essa parte do Salto Mandira hoje está dentro do Parque do Lagamar. Então, nós ia entrar com processo, mas acabamos não entrando porque o Parque Lagamar assumiu esse compromisso de cuidar da cabeceira do Rio do Mandira. Então, está dentro do parque hoje, né? Então, nós pleiteamos para ser reconhecida 650 alqueiras. Eu faço esteira com o piri, que a gente tem que pegar andar 40 minutos de barco para ir pegar o piri, para fazer a esteira, que tá boa aqui no Mandira não existe. E faço também a cestaria, que é com cipó timbopeba, que tem que subir o morro para pegar ele na lua minguante para fazer a cestaria. Esse eu aprendi com... A cestaria eu aprendi sozinha, na verdade, porque eu via meu pai fazer, né? Aí eu olhando ele fazer, daí eu falei, eu vou fazer também. Aí eu aprendi, eu faço vassoura, só que agora não tem, né? Mas eu aprendi sozinha. Com relação à ruína, ela foi construída, como falei, né, para beneficiamento de arroz, né? Então é uma casa de pedra que ela é construída com pedra, areia, material de sambaqui, ou seja, concha triturada, e óleo de baleia. Então essa ruína, na época que nós era criança, ali era tudo limpo, porque aquela parte do morro assim, era tudo moradia, era roça, o pessoal vivia ali. E na época da minha mãe, aquela casa era coberta ainda com telha de barro. Essa famosa telha feita nas coxas, né, que o pessoal falava. E a ruína, ela foi importante na época da fazenda, que ela era um lugar de guardar o arroz, de beneficiamento do arroz. E agora, né, quando chegou a nossa época,
ela é importante, que foi um espaço que foi muito importante por reconhecimento do território do Quilombo do Mandira, né? Que por ali ter trabalho de mão de obra escrava, ela ajudou no reconhecimento do território do Quilombo do Mandira. E aquela casa hoje também, ela é super importante porque hoje a gente leva turista lá, né? Estudo do meio, o pessoal que vem aqui quer conhecer, a gente leva lá, conta a história da casa, o que era ali, o porquê daquilo ali, né? E, então ela era importante antes e é importante até hoje, porque a gente leva a escola, leva turismo lá para contar um pouco da história daquela casa. Eu me chamo Aurico Dias, sou daqui do Quilombo São Pedro, sou lavrador, quer dizer, antes era agricultor, né? Hoje mudou um pouco, sou lavrador. Bom, meu nome é Regiane Lília de França, tenho 42 anos, sou de família de agricultor, de Dona Florisa, filha de Dona Florisa, de seu Vandir, né? Em memória hoje. Estou como vice-coordenadora da associação hoje, né? Eu e meu companheiro, a gente vive da agricultura, né, praticamente. Esse território, ele é gerenciado por uma associação e essa associação, ela tem ali uma assembleia geral composta pelos moradores e moradoras desse território que determinam, deliberam as questões inerentes a esse território que é coletivo. Dentro dessa associação, a gente vai ter uma diretoria eleita bienalmente e também um conselho fiscal. Então, pelo que eu sei, a gente aprendeu muito com o mais novo, com o mais velho, na curiosidade, né? Até porque não tinha muita ligação em termos de necessidade de saber que hoje, no novo século, a gente precisa tanto de estar com a identificação dos nossos mais velhos, mas a gente ouvia algumas coisas. Eu ouvi muito o Idu, um tio da gente falar, a dona Benedita Furquim também falar, meu sogro Isair falavam, né? Eles contavam, meus pais, todos eles, a gente sempre estava junto com eles, e eles comentavam a fundação da comunidade Quilombo São Pedro, né? Então, o Bernardo Furquim, segundo, porque são várias histórias do mesmo pessoa, ele fundou a comunidade São Pedro com uma mulher chamada Rosa Machado, né? Então, ele foi fundado em 1825, né, a comunidade Quilombo São Pedro, e aí foi registrado em 1856. Né? A primeira turma, né, da conquista que a comunidade teve com a vinda de uma escola técnica para dentro do território, que foi no André Lopes. Então eu fui uma da primeira turma, né, que participou desse projeto, fazendo o curso de técnico em agroecologia. E hoje, depois de 14 anos, eu estou conseguindo trabalhar na área, né? Então eu divido o meu tempo entre o meu serviço, né, da agricultura e da roça, prestando assistência técnica, né, através de um projeto que eu participei. Estou participando, né? Então eu também dou assistência técnica da agricultura para algumas comunidades, algumas famílias, e trabalhando principalmente com mulheres, né? E hoje eu sempre gosto de falar, né, nos momentos que eu tenho oportunidade, de que a agricultura não é só produzir ali o que você come, né? Mas eu acho que também é você deixar a memória efetiva, né? Porque se hoje eu estou na agricultura, hoje eu estou dentro do Quilombo, é porque meu pai e minha mãe construíram isso em mim lá atrás, né?
Temos pessoas responsáveis por acompanhar a pauta, a pauta ambiental, de licenciamento ambiental, das questões voltadas para a roça de coivar e também para as roças perenes, entre outros, né? Dentro desses grupos de trabalho nós temos um setor que ele responde pela parte cultural, digamos assim, da comunidade. Que esse setor é o Grupo Cultural Puxirão Bernardo Forquim, que é um ponto de cultura. Esse ponto de cultura, ele responde pela parte cultural da comunidade, digamos assim, cultural no sentido das danças, musicalidade e apresentações artísticas que a gente realiza. Então, hoje a gente pode se permitir em dizer que a agricultura, dá para se viver da agricultura dentro do território quilombola, né? Porque alguma coisa da terra eu tenho que levar para a minha mesa, né? Então, hoje eu tenho um pouco de banana, né? Mas não é só a nanica, eu cultivo vários outros tipos de qualidade de banana, né? Então, tenho mais de 12 variedades de banana plantada no meu quintal, no meu serviço, né? E trabalho com horta, né? Também trabalho com bastante variedade de verduras, né? Então, hoje estar dentro do território é se permitir, né? Se permitir a poder comer coisas que você mesmo produz. Não assim, hoje a gente consegue vender, né? Para a Cooper Vale, né? Na qual eu também sou cooperada e ajudo também como monitor aqui, porque é eu que coordeno a carga de banana que sai daqui toda semana, né? Mas de alguns anos para cá, a gente tem uma questão bastante voltada ao pensar outras práticas culturais desse grupo, né? Então, que perpassam a capoeiragem, né? E a gente vai então ali introduzir um pouco, eu chamo sempre de iniciação em respeito aos grandes mestres e mestras de cada manifestação dessa. Então, um pouco da ciranda, um pouco do coco de roda, um pouco do samba de roda, um pouco do coco, né? Já falei o coco de roda, um pouco também ali do Ijexá. E aí nisso a gente vai também introduzindo poemas, né? Geralmente as meninas recitam poemas nas nossas apresentações, decoram e recitam esses poemas. A gente vai fomentar, por exemplo, que são a produção de músicas. Então hoje a gente tem um repertório ali legalzinho com músicas autorais nossas do próprio grupo. E é isso, de tanta coisa que a gente faz, a gente tenta estar em tudo, porque isso faz parte de ser do território, né? Então, assim, hoje eu costumo dizer que lugar que tem água tem vida. Lugar que tem água, porque às vezes as pessoas se concentram muito aqui no... Eu falei, gente, nosso território é muito imenso, a gente precisa buscar mais, a gente precisa explorar mais o território, né? Porque a gente tá preso muito aqui, né? Mas o nosso território em volta tem muita coisa para a gente viver dele e vivenciar. Então, falando um pouquinho da história do campeonato, né? Sabe que o jovem hoje, sempre, eu lembro que de 80 para cá, eu já participava também de alguns jogos, quebra-dedo nos campos, né? E a gente ia, aquele tempo era difícil, muitas coisas para arrumar dinheiro para comprar bola, a gente fazia uma vaquinha que fala, né, para comprar bola, trazia para os campos. Esse campo aqui foi uma da fundação do seu Urides, que ajudou a fundar esse campo aqui. E a gente discutiu muito. E teve um tempo, acho que 86 para 88,
eu não lembro bem direito, teve um professor que veio dar aula aqui e começamos a jogar bola. E aí ele pediu, naquele tempo a política já estava fazendo frente nos lugares, nos bairros, ele pediu uma camisa, um quadro de camisa para o jogador aqui. Aí eu lembro que o rapaz mandou, mas mandou sem número. E aí eu com mais algumas pessoas aí, um rapaz chamado Nardélio, teve mais, Urias, umas pessoas aí, Otto, uma pessoa que já faleceram também. A gente escreveu dentro da escola, a gente cortava um pedaço de papelão para fazer o número, para a gente fazer o número na camisa, né? Então, e aí foi crescendo, depois o pessoal foi crescendo mais jovens, se adequando com a questão futebol e foi indo. Aí quando foi, eu não lembro a data que foi, mas quando foi uns tempos atrás, bastante tempo já, porque tinha muito campeonato aqui, a gente participava do campeonato em Eldorado, Iporanga, direto, todo ano, mas a cidade nunca deram apoio, sabe? Nunca deram, com transporte, com essas coisas. Aí crescia a gente está ajudando. E aí foi inventado, né, de tentar fazer uma Copa Quilombola. E aí funcionou muito bem, o time foram se adequando, foram se primorizando, trabalhando, e aí São Pedro, de uns tempos para cá, sempre tem um timinho bom, sabe? Eles são meio cascudos, sabe? Eles brincam bem. Quando o meu tio, seu Eurides de França, montou o primeiro time feminino aqui do Quilombo São Pedro, eu participei dessa primeira formação, ganhamos vários jogos, várias competições, e agora não é diferente, né? Assim, a gente, devido a essa questão da mobilização que é a comunidade quando se tem a Copa Quilombola, então a gente também sentiu a necessidade de ter mulheres, times femininos, né? E assim, a gente foi cobrar a comissão, não foi assim, nem pensando só no time do São Pedro, mas eu acho que tem muita comunidade que tem muita menina boa de bola. Só que tá ali, né? Tá invisível, né? Para mim a experiência foi boa, né? Foi muito boa mesmo, de saber que com o tempo também a gente faz com que o time masculino começa a olhar para a gente e incluir a gente também, né? De uma certa forma, no mesmo espaço que eles estão, né? E entender que o lugar de mulher é onde ela quiser, né? 80%, ou não sei se é 80%, mas talvez a mais de 50% da agricultura familiar do Brasil é a que traz o Brasil de pé, porque o agronegócio ele não fica no Brasil, ele vai para outros países. Então o que vem de outros países para o agronegócio é só o dinheiro, que não cai na nossa mão. E nós não, nós pegamos duas coisas. Da nossa agricultura nós pegamos o dinheiro, vendemos o produto para outros lá, tudo orgânico, 90% orgânico, e ainda comemos porque é o nosso alimento do nosso dia a dia. Pensando na questão da educação, né? A gente também está fomentando a geração e distribuição de renda internamente dentro da comunidade. Então, por isso que é uma das fontes de recurso que perpassa esse campo somente do pensar o dinheirizável, mas também ela tem uma série de outros elementos que estão ligados a ela, que é essa questão do turismo, de fortalecer a comunidade, de fortalecer as relações, né, de parentescos e tudo mais, a organização social, e também pensar numa questão de atuação do campo educativo, né, das relações étnico-raciais e também no campo de educação ambiental.
Arremesso pela direita para a equipe do São Pedro. Comecinho do jogo, nós passamos de 2, nós vamos chegando a quase 3. Lembrando você, torcedor, é o começo do espetáculo. Se apresenta Andrei, zagueirão solta de primeira posse de bola, olha o cruzamento, sobe Jairo, mergulha Jairo de cabeça lá, rapaz. Experiente Jairo, a bola acaba saindo, vai para fora, tem um escanteio lá, a equipe do São Pedro. Cadê a torcida do São Pedro? Vem nessa bola, tá chegando lá o número 10, vem pra bola vem Hudson, vem bola aberta ou fechada, no primeiro pau, olha o cruzamento, segundo pau de cabeça, já fechava por ali o Vanderlei, e a bola vai favorecendo lá atrás ao goleirão Samuel, que não tem tanta pressa assim para repor a posse de bola. É o comecinho do jogo, é o comecinho a decisão, 6ª edição da Copa Quilombola 2025 é o ano, agosto é o mês, dia 3 é o dia, briga pela posse de bola, bola quica, volta para